Mauro César, o Flamengo de Dorival Júnior já estreia com uma derrota, mais uma atuação ruim do time do Flamengo. O Flamengo com falhas individuais, o que já vem sendo rotina nesse Flamengo. Teve a falha do Felipe Luiz no primeiro gol, teve a falha do Everton Ribeiro no segundo. O terceiro foi um pênalti ali, meio que bizarro, marcado pela arbitragem. Não, né? Completamente absurdo. Um pênalti bizarro marcado pela arbitragem e nem foi chamado o VAR. É isso que eu não consigo entender, como que o VAR não chamou o árbitro. Mas, Mauro, mais uma atuação ruim desse Flamengo. O Flamengo que chegou no Rio de Janeiro de madrugada com um protesto da torcida no aeroporto. Os principais alvos ali foram Felipe Luiz, William Arão e o Hugo, foram os mais xingados. Agora, como melhorar essa situação do Flamengo? Porque é o que a gente fala sempre, o treinador já foi trocado, realmente não fez um bom trabalho. Mas na diretoria nada mudou, no elenco é difícil também mudar, porque são multas rescisórias muito altas. Como melhorar essa situação? Até o Mano Menezes, né? A câmera da TV teria flagrado um diálogo dele com o Dorival, falando, eu também cheguei aqui numa situação bem ruim, dá pra melhorar. Dá realmente pra melhorar, Mauro, esse time do Flamengo num curto prazo? Porque a gente já fala de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e de Libertadores contra o Tolima. São situações de mata-mata pra esse time do Dorival Júnior. Eu diria que nem é o time do Dorival Júnior. Aquele Dorival Júnior nem deu treino nenhum, né? Não, ele foi apresentado, né? E escalou o time. Eu acho que ele fez certo. Eu vi muita gente criticando. Ele fez um acordo com os jogadores mais experientes. Eu acho que ele fez o certo. Vamos lá, vamos pensar aqui a situação. O técnico chegou, encontra o time em crise, o treinador foi demitido, a comissão técnica portuguesa foi embora, e aí vários jogadores ali importantes, com história do clube, à disposição. Não dei nenhum treino. Vocês não são os tais? Não são os bambambãs aqui do negócio e tal? Joga. Todo mundo na arena. Vambora, vamos lá, vamos pro campo, né? Vocês não são a cavalaria? Então vamos pra cima com vocês. Porque você imagina o seguinte, se ele chega ontem e coloca Hugo no gol, aí se o Hugo dá um azar lá de não ir muito bem e tal, né? Como o Diego Alves acertou um segundo gol na bola que eu achei defensável, seria uma grande defesa, mas se ele é um grande goleiro, tem que fazer grandes defesas, né? Goleiro comum toma gols assim, comuns assim, normalmente. Mas se é o Hugo, aí já piora a situação do Hugo. Aí põe o João Gomes no jogo, aí o time joga mal, desgasta o garoto, o Lázaro e outros, né? Então acho que ele fez o certo. Ele colocou o Davi Luiz, o Diego Alves, o Felipe Luiz, até o Diego Ribas entrou no final. Então pôs todo mundo pra jogar. E foi uma porcaria. Foi um lixo. A atuação só não foi pior, porque a vocação do Mano Menezes pela retranca, ela é tão forte, ela é tamanha, que ele ganhando por 1-0, por 2-0, ele recua o time absurdamente, chama o Flamengo pro campo, os jogadores, mesmo em uma fase, têm qualidade, e o Flamengo vai criar uma jogada ou outra. Aí o Gabigol quase faz um gol numa jogada do Bruno Henrique, primeiro tempo a bola na trave, aí foi até no momento que saiu o time do Inter, foi uma jogada de contragolpe do Flamengo, o Flamengo faz um gol e fica ali rondando. De repente, poderia sair um gol de empate. Se o pênalti no Gabigol, muito discutido, fosse marcado, poderia ter 2-2 o jogo estava na mão do Internacional. Mas ele recua o time, é uma coisa, eu não consigo entender. Eu estou vendo, por que o Inter recua tanto? Está em casa, com sua torcida, o adversário em crise, trocando passe para o lado sem conseguir criar nada. O Flamengo não cria uma situação de gol. Cara, sobe um pouquinho a marcação em alguns momentos do jogo, agride um pouco, adianta um pouco as linhas, empurra o Flamengo para o seu campo. E quando atacava era um pandemônio, a defesa do Flamengo era um desastre. Então era só apertar um pouquinho que poderia ter feito um terceiro gol mais cedo, mas não criava. E o detalhe, o segundo gol foi dado pelo Flamengo. O Everton Ribeiro errou um passe, ali acho que os dois erram. O Ribeiro dá a bola errada e o Arão também não move um músculo para tentar alcançá-la. Como se atrás dele tivesse um jogador do Flamengo, mas tinha o Alan Patrick, que já foi do Flamengo. Talvez tenha sido isso, né? Ele pensou, o Alan Patrick e tal, e aí segue a jogada e vai o gol, o segundo gol do Internacional. Então, acho que com o jogo de ontem, eu não sei o que o Dorival vai fazer, mas acho que ele ganhou uma licença para barrar todo mundo. Porque ele colocou os caras e não funcionou. Quem é que vai... Alguém acha que vai ter questionamento? Digamos que ele chega na quarta-feira e ele escalhe o time mais ou menos assim. Por exemplo, que ele não coloque o Hugo, que eu acho até que o Hugo não tem que voltar. O Hugo ele já falhou tanto que qualquer jogo que ele entre, ele só pode piorar para ele. Mas jogou bem o Fla-Flu. Foi o único jogo que ele foi muitíssimo bem. Todos os outros jogos, ele tem pequenas e grandes falhas. Então, acho que o caso do Hugo é um caso à parte. Já deveria ter saído do time há mais tempo.
para ser preservado. Acho que o Paulo Sousa errou, que desgastou ele e o Paulo Grilo, que era o técnico de goleiro, o treinador, e que insistia na presença do garoto. Acho que queimou muito a imagem do Hugo. O Hugo está com a fama agora de frangueiro, construída pelas falhas várias que ele cometeu. Então, digamos que ele mantenha um goleiro, mas que ele tire. Só para complementar, o Diego Alves ontem poderia ter defendido aquele segundo gol. Sim, né? sim, o que eu falei. É uma bola defensável. Né? Bola defensável. Como os gols do Montevidéu, do Palmeiras também, bolas defensáveis, duas. Um goleiro que se considera acima da média, um goleiro de seleção, essa coisa toda, para pegar bolas difíceis. Bolas fáceis, bota lá qualquer um, pô. Então vamos lá, que ele mantenha um goleiro para a situação peculiar do Hugo, e o Santos ainda não tá ok. Mas que ele põe o Pablo no lugar do Davi Luiz, o Pablo vinha jogando muito melhor que o Davi Luiz, que ele coloca Ayrton Lucas, que é jovem e tem energia, no lugar do Felipe Luiz, que é uma pena, porque é um jogador muito acima da média, inteligente, lúcido, mas não consegue jogar. Que ele tire o Arão e coloque o João Gomes, que ele tire o Andreas e coloque, de repente, um time com outro perfil. Enfim, ele pode botar 4, 5 jogadores ali no time. Fitinho. O Arrascaeta deve voltar. O Arrascaeta vai voltar. Vai ter o Arrascaeta. Ele pode mudar 4, 5 jogadores para o jogo contra o Cuiabá quarta-feira. Eu duvido que o torcedor vai reclamar. E eu acho que tem que começar barrando por esses caras. E cabe à diretoria ter coragem de chamar alguns jogadores veteranos que ela renovou o contrato para começar a rescindir contrato. Começar a chamar para conversar. Vai custar caro, muito mais caro vai ser não ganhar nada, não se classificar para Libertadores, correr risco de rebaixamento. Vai perder a arrecadação, porque a renda vai cair, vai perder premiação, vai perder na temporada que vem se não for para Libertadores, vai deixar de ganhar premiação se for eliminado da Copa do Brasil, na Libertadores também. Então o prejuízo é muito maior. E alguns jogadores não tem mais que estar, não tem mais o que fazer no Flamengo. O goleiro Diego Alves, o Diego Ribas e agora eu coloco o Felipe Luiz nessa lista. E o Davi Luiz não conseguiu fazer um jogo de Davi Luiz, gente. O Davi Luiz no Flamengo, eu até achei que foi uma boa contratação na época, pela última temporada dele na Inglaterra. Ele jogou bem no Arsenal. Ele não fez um jogo de Davi Luiz. Um zagueiro de seleção, de Premier League, de futebol europeu, na França, na Espanha. Não fez. Mas esses 3 que não deveriam ter renovado, acho que eles não têm nada a acrescentar ao Flamengo. Nada. Só se que o Diego Alves, já que faz tanta questão de jogar, essa coisa toda, né? Tem todo um histórico, então joga agora. Mas no dia que o Santos fica bom, tem que jogar o Santos. Contrataram para quê? O Flamengo tem que oxigenar o elenco, tem que tem mais jogadores. Isla, Rodinei. O que faz o Isla no elenco do Flamengo, o Rodinei? O que estão fazendo lá? Já teve episódio do Carnaval. O que faz o Isla? E o Isla é um jogador caro. Então, é um jogador caro. O Isla é salário que passa de 500 mil por mês. Então, mas aí você vai ter que pagar a multa e tudo. Negocia. Esses caras têm mercado? Tenta negociar, chama para conversar. Gustavo Henrique, Léo Pereira. Tem vários jogadores que não tem muito a acrescentar ou nada a acrescentar ao Flamengo, gente. Agora, o erro foi muito grave, porque mantiveram vários deles. E agora é necessário, acho que... Tem uma coisa boa que deixou o Paulo Sousa, que é o aproveitamento dos garotos. Vários garotos jogaram com ele. Então, esses meninos, aos poucos, o Dorival tem até esse perfil de aproveitar jogadores jovens, ele tem que observar com atenção e começar a encaixar à medida do possível. Se não rejuvenescer o time, não der uma oxigenada, vai ficar aquele marasmo. E aí não vai sair do lugar. Só fala que o time do Flamengo ou do Corinthians é velho, o Flamengo é mais velho que o Corinthians. Sim. São muitos jogadores acima de 30 anos. Tem uma lista aqui, ó. Deixa eu pegar a lista aqui. Tem uma lista aqui que é muito boa. Eu tenho ela aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Um amigo meu me mandou hoje aqui, Mauro. Você tem Felipe Luiz, 36 anos. Diego Ribas, 37 anos. Davi Luiz, 35 anos. 35, isso. Everton Ribeiro, 33 anos. Isso. Isla, 33 anos. Isso. Marinho, 32 anos. Bruno Henrique, 31 anos. William Arão, 30. Rodinei, 30. Gustavo Henrique, 30. Pablo, 30. Santos, 32. Diego Alves, 37. 13. Esses de 30, 31, acho que não faz diferença. Agora, né? Hoje em dia, o futebol de hoje em dia... Acho que a questão é uma lista acima de 30. Vai falar, o Bruno Henrique ontem foi o cara que tentou se matar, dá pra fazer alguma coisa. Eu acho que o interessante é o seguinte, Zé, que, nesse grupo você tem muitos jogadores com mais de 30. 37, 33, 30, 35, 31. É o volume é que espanta. E ninguém ter pensado nisso, né? Lá atrás. Vem cá, olha, eu tô ficando com o elenco muito velho. Mas compromete se vou colocar esses todos de 35, 36, ontem, 37 jogando juntos. Ontem o Flamengo teve 6 jogadores desse grupo e mais 2 que entraram durante o jogo, o Marinho e o Diego Ribas. Ao todo, 8 jogadores com mais de 30 anos jogaram ontem contra o Internacional. Então é um time envelhecido. É um time envelhecido e é um time que não consegue mais. Mas os caras não esqueceram como se joga. Gente, chega uma hora que o corpo já não obedece mais. Parece ser o caso do Felipe Luiz, que teve assim, uma queda muito rápida desde que ele voltou da última lesão. Ele falhou contra o Fortaleza. Ele falhou ontem novamente. Ele não consegue... Aquelas soluções que ele encontra em campo, encontrava, né? Às vezes está cercado e tudo, ele sempre encontra um passe limpo, clareia a jogada, conduz a bola com a cabeça erguida. Ele não consegue fazer.
Não consegue fazer. Não sei se é uma questão de que ele não consegue mais, se é um momento, o que é. Sem contar o erro também da final da Libertadores, né, Mauro? Ali foi nas costas do Felipe Luiz, sim, o primeiro gol. Ali eu acho que é um erro também do técnico, né? Porque mudou um sistema tático que obrigava ele a sair no corredor para deixar as costas desguarnecidas. Ali foi, acho que, falta de um outro entendimento. Mas enfim, porque ele não consegue jogar assim. Né? Ele não consegue. Agora o Ayrton Lucas é um jogador que para jogar no corredor, um jogador mais jovem, mais forte, com mais vigor, com outra característica. Enfim. Mas acho que o Dorival tem agora, em tese, uma licença ali, né, para fazer mudanças. Porque eu duvido que se sair a escalação e tirarem 4, 5, 6 jogadores do time de sábado, o torcedor que vai ao Maracanã na quarta-feira vai vaiar, mudou. Não, o cara vai falar, que bom, porque é só você perceber as reações das pessoas, dos torcedores. Essa lista que você estava lendo aí, eu também recebi, ela está rodando hoje direto. Quer dizer, alguém parou para ver e todo mundo está compartilhando, porque o cara fala, caramba, o que é isso aqui? Quanto jogador com mais de 30 anos? Até porque, eu não sei como é que o Dorival Júnior vai equacionar a seguinte questão. O Flamengo tem, logo na semana que vem, o Atlético Mineiro pelo Brasileiro já vai emendar a Copa do Brasil. Sim. E Libertadores, intercalando Libertadores com Copa do Brasil. Copa do Brasil já é Atlético Mineiro. E Libertadores é o Tolima, mas o Tolima pode aprontar. Inclusive no Maracanã. Já ganhou do Atlético, inclusive, em Minas. Ganhou em Minas, inclusive no Maracanã. Como é que ele vai fazer? Contra o Cuiabá, vai botar todo mundo ou não? Agora vamos tirar os medalhões, vamos botar a garotada aí, porque eu tenho que chegar no final de semana também para administrar, para pensar, né, nessa sequência que vai ser muito pesada de jogos. Ao mesmo tempo que ele tem a missão de ressuscitar o Flamengo, recuperar jogadores, ele também tem que se preocupar com a questão física. De um time com tantos jogadores acima de 30 anos, ele também tem que se preocupar. Como é que ele vai fazer? Para chegar nesses jogos, nessas decisões, porque daqui a pouco ele corre o risco em um mês está caindo. Imagina eliminado na Copa do Brasil na Libertadores. Sim. Não cai? Vai continuar? Hoje eu diria que é até muito provável que aconteça. O pilhado vai chegar aqui e falar, com esse padrão de futebol, não vai a lugar nenhum. E tomando um gol também com eu saí, fiz o jogo do Corinthians, depois estava escutando o jogo do Atlético Mineiro com o Santos. E eu vou fazer uns stand-upzinhos aí pra completar a renda, né? E eu saí do jogo ontem do Corinthians, aí tava acompanhando o Fausto no jogo do Atlético Mineiro e Santos. Aí eu fui lá pra Marizias lá fazer um stand-up. E quando começou o jogo do Flamengo, na hora que o Zé começou, aí é muita serra, muita descida, subida. Eu nunca tinha ido lá naquele litoral lá. Caiu. Aí fica sem sinal. Quando eu cheguei lá, menos de, já 2-0. Aí eu fui ver o tempo com 1 minuto de jogo. 45 segundos, né? Gol. Foi igual quando o Vitor Pereira assumiu o Corinthians contra o São Paulo. Mas tudo entregada, viu? Tudo entregada. Tudo eu não vi. Não, e o mais preocupante, Vamp, até pro Bruno também, é que é a 3ª derrota consecutiva do Flamengo. Mas o problema não é só esse. Eu acho que o problema são as atuações do Flamengo, Bruno. Sim. As atuações do Flamengo são assustadoras. Desde aquelas 4 vitórias consecutivas que mantiveram o Paulo Souza no cargo. Você tem o jogo contra o Goiás. O Flamengo não jogou bem. O jogo contra o Sporting Cristal. O Flamengo jogou muito mal. O jogo contra o Fluminense. O Flamengo jogou pessimamente. Jogou muito mal. E aí depois você tem essas sequências de derrotas, começando pela do Fortaleza. Agora, o que assusta, como o Mauro falou... Como melhorar esse time? Porque também, se os jogadores não quiserem, né, Mauro? É muito gasto. É impossível você fazer acordo com já foi 23 milhões, né, com treinadores, né? Já são 23 milhões de reais em multas rescisórias de treinadores. Agora, imagina se esses jogadores resolvem se você tiver não abrir mão de nada. Então tá bom, você fica pagando salário, não escala mais dos caras. Você não serve mais no escala. Alguém tem que ter coragem lá dentro de fazer o seguinte, vem cá, eu tô aqui dentro do clube, o Flamengo tem um vice-futebol, o presidente, o senhor Landim, também não fala. Parece o antecessor dele que ele tanto criticava. Na crise desaparece. O Marcos Braz, que é o vice-futebol. Tem um diretor executivo que é o Bruno Spindel. Tem 3 gerentes. Parece um banco. Banco que tem um monte de gerente, subgerente, gerente disso, gerente de pessoa jurídica, pessoa física, né? Tem vários gerentes. Gerente de futebol, o senhor Fabinho Soldado, né? Ex-volante. Gerente técnico, o senhor Juan, né? Ex-zagueiro. Gerente de transição, olha que nome bonito, né? O senhor Carlos Noval. 3 gerentes. Esses caras têm que ter a capacidade de identificar quem é que funciona e quem não funciona. Quem está afim e se eventualmente alguém não está muito afim. Quando eu falo está afim é o seguinte, você está afim mesmo? Como é que é o seu dia a dia? A gente sabe como é que é. Então quem está dentro do clube, eu não tenho condição de enxergar, nenhum de nós aqui, quem está lá dentro tem que enxergar. E aí tem que ter coragem de chegar e falar, vem cá, esses jogadores aqui eu não vou utilizar mais. O técnico vai detectar,
a partir até de um feedback que ele pode receber, e vai, eu vou trabalhar com essa rapaziada aqui. Eu gosto de lembrar sempre o Fluminense 2009. O Fluminense tem aquela heróica escapada do rebaixamento com o Cuca. O Cuca pegou alguns jogadores do Fluminense e tirou. Não jogou mais. Recuperou alguns, pegou uns garotos, misturou ali, fez um novo time e tinha o Fred, que era o cara decisivo. Como o Flamengo tem um Arrascaeta, tem um Gabigol que, se tiver em grande fase, podem fazer muita diferença. E foi ganhando jogo atrás de jogo. O Fred fazia gol, todo jogo o Fred fazia gol, pelo menos um. E o Fluminense escapou do rebaixamento. Foi quase um título. Aquilo ali é lembrado até hoje porque foi um negócio totalmente improvável. Mas o Cuca teve que fazer ali uma separação, porque tinha jogadores que já não dá, jogadores remanescentes da Copa do Brasil de 2007, do vice da Libertadores de 2008, e que já não rendiam mais. Até porque, assim, era meio fim de ciclo. Então alguém tem que ter coragem. Então se o jogador fulano de tal não serve mais, não está dando retorno técnico, não quer rescindir o contrato, não quer aceitar a proposta de outro clube, e tem clube se interessando por aí, meu amigo, então fica aqui treinando, acabou e não vai jogar. Sabe, resolve. Agora, por que o presidente não toma atitude? O presidente, a última vez que foi no CT, foi lá para dar apoio ao jogador. Ele não tem que dar apoio ao jogador, gente, ele tem que ir lá para dar bronca. Ele é o chefe. O presidente tem clube para duas razões: dar parabéns quando a coisa vai bem e dar esporro quando vai mal. E para mostrar, olha, isso não está legal. E ele prometeu que seria assim. Falou, nas minhas empresas eu ajo assim, profissionalismo e cobrança. Não tolero a derrota. Apatia. Ele falou que a apatia não teria mais. Então, assim, essas pessoas têm que tomar... Isso, para mim, independe se o cara é profissional, como eu citei há pouco, ou amador. O que eu quero que ele faça no clube, o dirigente, seja ele qual for, em qualquer clube, é um bom trabalho. É isso. E esses caras já estão no fluxo. Detalhe, o Flamengo agora já sabe que pode investir mais no seu elenco, porque não vai pagar 100 e tantos milhões para o Banco Central. Ainda tem isso. Então o Flamengo pode fazer uma janela legal agora no meio do ano. Trazer uns 4 jogadores aí, 3 jogadores, para dar uma resolvida. Um lateral direito, um outro goleiro, sei lá. Não, e tem jogadores, Bruno, como o Mauro falou, que tem propostas. Ó, o Diego Alves, o São Paulo já tinha mostrado interesse. O Internacional tinha mostrado interesse. O Diego Ribas, o próprio Grêmio agora procurou o Diego Ribas. Agora, tem que ver também se o jogador quer sair. Sim. Porque eu não sei se algum outro clube do Brasil vai pagar os salários que eles ganham no Flamengo. A gente fala aí de alguns jogadores. Quem que a gente tiraria hoje? Quem hoje não teria mais vaga nesse Flamengo? Seria Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz? Eu não sei. Você falou. Gustavo Henrique, Léo Pereira. Léo Pereira não... Então, oportunidade negocia. E negócio tem. O René, por exemplo, foi pro Inter. Isso. Sempre tem alguém que tem interesse. São bons jogadores, não tem time que precisa. Aí tem muitas situações complicadas. Acho que 2 coisas boas que tem aí. Tem jogadores bons, né? O Gabigol, a Arrascaeta, acho que eles são os principais aí para tentar reconduzir o Flamengo. Eu acho que o Bruno Henrique também, se ele entrar em forma, ele ainda é muito decisivo. Ele tem sofrido mais fisicamente nos últimos tempos, mas ainda pode ajudar. E que o Dorival Júnior, isso aí o Mauro falou, ele pode fazer o que ele quiser, né? Além dele ter escalado os caras que estavam os mais velhos e ninguém jogou, ele pegou assim, o que ele fizer, não tem nenhum legado assim que ele pensa, não, eu tenho que manter isso aqui. Não, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode começar do zero. Ó, o que eu acho que tem que fazer, eu vou fazer. Porque não tem nada assim que o impeça. Falar, não, ele não pode fazer isso porque isso aqui tá dando certo, não tem nada. Então ele pode fazer o que ele quiser. Mas tem coisas complicadas. Realmente tem jogadores que talvez já não estejam com a mesma disposição, ou porque já resolveram a situação financeira, já estão mais velhos, não têm a mesma paciência, ou porque já ganharam muito no clube e relaxa. Porque não é um botãozinho. Pode ser que alguns estivessem satisfeitos, por exemplo, com o antigo treinador. Aí fica aquela coisa, não, agora saiu o antigo treinador, esses caras que não queriam vão começar a jogar. Não é um botão que se aperta, não, agora eu não estava jogando, agora eu vou jogar. Não é tão automático assim, porque se isso acontecesse, esse agora eu vou jogar já é com um time em crise, com pressão, sem ter um coletivo, é praticamente começando do zero. Aí você já está a 10 pontos do líder do campeonato, se o Palmeiras ganhar o jogo mesmo. O líder do campeonato tá no mês de junho, só perdeu 2 jogos. 2 jogos, no ano. Sem contar o Chelsea, 2 jogos. Na nossa temporada normal ele perdeu 2 jogos. Então o brasileiro pode ser que já tenha ido para o espaço. Se o Flamengo pode reagir daqui a pouco e a gente vai lembrar, reagiu, mas não deu para chegar lá porque no início do campeonato ficou muito atrás. Então, nesse momento, o Flamengo está ficando a 10 pontos do líder. Talvez 10 pontos do líder. Talvez já tenha perdido o Campeonato Brasileiro, né? E a gente vai ver isso lá na frente, se o Flamengo reagir e não conseguir chegar. Mas talvez já tenha perdido. Decisões importantes. Ainda pega o rival aqui, viu? Mas eu acho que decisões importantes, como renovar o elenco, fazer uma grande renovação,
renovação, tirar um ou outro, tudo bem, fazer uma grande renovação só depois dos jogos da Copa do Brasil, das oitavas, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. É muito complicado o Dorival Júnior, nesse espaço de tempo, montar um time completamente diferente do time que está atuando agora, jogando agora pelo Flamengo. O Flamengo, por exemplo, passando na Copa do Brasil, passando na Libertadores, ele pode se reunir e falar, vamos esquecer o brasileiro, vamos jogar para ficar ali entre os 6 primeiros, ou tentar G4, sei lá, fica do meio da tabela para cima, e vamos focar aí para ganhar título da Libertadores e da Copa do Brasil. Porque do jeito que tá, não vai dar pra gente tentar ganhar 3 títulos. Não tem como, esse elenco não dá. Se for o contrário, se ele acabar sendo eliminado na Libertadores, por exemplo, que seria uma eliminação muito dolorida porque é contra o Tolima, aí ele pode iniciar já essa reformulação. Foi um fracasso. Brasileiro tá mal, Libertadores tá fora, é hora de renovar. Acho que aí seria um momento. Hoje, por exemplo, com essas partidas decisivas chegando, eu acho muito difícil decisão mais forte nesse momento.